Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Front Talk. Hoje a gente vai falar sobre acidente vascular cerebral. Quem vai conversar com a gente é o médico neurologista Antônio de Matos. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu já vou te convidar para curtir, compartilhar e, claro, comentar esse vídeo. O Pará é campeão de internações por acidente vascular cerebral, o mais famoso AVC. Mais de 60% dos casos registrados na região norte são aqui do Pará. E segundo dados do Ministério da Saúde, até junho de 2019, foram mais de 2.000 casos registrados no nosso estado. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico neurologista Antônio de Matos. Seja muito bem-vindo ao nosso Front Talk, doutor. Para começar, vamos explicar para o pessoal o que é o acidente vascular cerebral. Bem, Carol, o acidente vascular cerebral é qualquer distúrbio que mexa com a circulação sanguínea cerebral, seja por sangramento ou seja por falta de sangue. Os dois tipos de AVC são graves, são doenças que devem ser tratadas no ambiente hospitalar. Então é muito importante a identificação precoce para a gente poder dar o atendimento adequado para esse paciente. Vamos falar especificamente sobre esses tipos de AVC que existem? Perfeito, Carol. Tem os dois grandes tipos, né? O acidente vascular cerebral isquêmico é o que falta sangue, uma artéria do cérebro é entupida. Esse paciente ele tem um conceito de trabalho em cima dele que é tempo-cérebro. Então, quanto mais rápido a gente chegar ao pronto atendimento, para esse paciente receber medicações ou mesmo cirurgias, mais chance de reabilitação e menor são as sequelas. Esse paciente também que pode experimentar um sangramento intracraniano é chamado de AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico basicamente é o rompimento de uma pequena artéria no cérebro, fazendo com que haja um sangramento. Por vezes, pode precisar de cirurgia ou não. A identificação precoce é importante, porém o cuidado em terapia intensiva em ambiente de UTI faz com que esse paciente também apresente uma melhor evolução. Então, ambos os casos de AVC é muito importante com que o familiar identifique precocemente e a equipe do hospital que recebê-lo esteja pronta para atendê-lo de uma forma otimizada. Doutor, e quais são os primeiros sintomas de um AVC? Muito boa essa pergunta. O primeiro sintoma de AVC a gente consegue lembrar pelas palavras SAMU, o S, o A, o M e o U. O S de sorriso, o paciente tem um sorriso torto, que a gente chama de sorriso assimétrico. O A de abraço, em que o paciente não é capaz de realizar um abraço de uma forma normal, tem uma fraqueza em um dos membros. O M de música, o paciente é incapaz de repetir uma música ou de falar, mesmo ter uma certa confusão mental. E o U, lembrando que é de urgência, ligar para o 192. Nem todo paciente com AVC deve ser transportado para o hospital em ambulância, mas você comunicando ao 192, ele vai passar para você a melhor orientação. Em geral, caso o paciente esteja só com alteração de força, o melhor tratamento é procurar muito rapidamente o pronto atendimento. E como diminuir os riscos de ter um AVC? O AVC, ele é uma doença que, apesar de acontecer de forma pontual, ele é uma história que vem sendo construída no decorrer de anos. Então, o paciente que tem pressão alta, diabetes, colesterol alterado, ou mesmo que fuma, obeso ou sedentário, são pacientes que devem cuidar dessas comorbidades. Então, quando o paciente não cuida dessas comorbidades, ele pode desenvolver a causa do AVC, que são placas nas artérias, ou mesmo em alguns tipos de paciente, a própria doença, como a pressão alta, é a causa exclusiva do AVC, sendo um tratamento dele apenas o controle da pressão. Então, esses fatores todos somados no decorrer de anos, culmina com um acidente vascular cerebral. E para quem teve um acidente vascular cerebral, qual é o tipo de tratamento que deve ser seguido, doutor? Perfeito. O acidente vascular cerebral, o isquêmico, o hemorrágico, tem tratamentos opostos. O acidente vascular cerebral isquêmico, o paciente deve receber medidas de recanalização desse vaso. Isso é feito em ambiente de hospital. Então, quanto mais rápido o paciente chegar ao hospital, mais tecido cerebral tem para ser salvado, já que esse tecido cerebral, entre aspas, está sem respirar. O acidente vascular cerebral hemorrágico é muito importante quando o paciente não tem pressão alta ou é mais novo que 55 anos, realizar exames, pode ser uma malformação arteriovenosa ou até mesmo um aneurisma cerebral. Essas situações todas que eu citei têm tratamento preventivo antes de sangrar, fazendo com que o paciente não tenha sequelas e tenha uma vida normal. E existe uma idade assim para que a pessoa seja acometida por um AVC? Perfeito, Carol. Acima de 55 anos é a idade mais provável do acidente vascular cerebral ocorrer. A medicina trabalha com essas probabilidades. Abaixo de 55 anos a gente chama de AVC em jovem, que é muito incomum, porém ocorre, é uma doença rara
incluindo crianças, né? A anemia falciforme, por exemplo, é uma causa de AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico em crianças. Então, a faixa etária é acima de 55, porém todos nós devemos nos aproximar de hábitos de vida saudável para nos afastarmos do AVC. Doutor, segundo aqueles dados que eu falei lá no começo, tem uma explicação por que o Pará tem um índice tão alto de AVC? O Pará é um estado de tamanho continental, né? É muito maior que muitos países, então a dificuldade de acesso a medidas primárias de saúde, como o controle da pressão alta, da diabetes, ou mesmo orientações alimentares quanto à prática de exercício físico, alimentação regular e cuidar de suas doenças crônicas, evitar fumar, é o básico, a gente chama isso de promoção à saúde. Lógico, populações ribeirinhas ou populações muito entranhadas no estado têm dificuldade de acesso. Então a gente acaba experimentando o tratamento das complicações e uma delas é o AVC. E o caso de AVC em jovens? A gente tem visto cada vez mais pessoas jovens. Pode dizer que é devido à quantidade de trabalho, estresse? O acidente vascular cerebral em jovem, ele deve ser investigado e muito bem pormenorizado. Como é incomum, as doenças raras elas têm que ser mais estudadas. Logicamente, fatores de risco do adulto, eles são investigados no jovem. É mais fácil ser uma hipertensão arterial acelerada no jovem que uma vasculite, uma inflamação do vaso mais rara. A gente sempre orienta medidas de promoção à saúde, prática de exercício físico para todo mundo. Mas no jovem você tem que ter uma atenção especial, porque esse paciente pode experimentar recorrência desse AVC. Então, se você não investigar adequadamente a causa do AVC em jovem, muito provavelmente esse paciente vai experimentar um novo evento, já que o paciente que teve um AVC antes tem mais chance de ter um AVC no futuro. E é importante a gente reforçar também, doutor, o tempo, né, que a pessoa tem que buscar ajuda no hospital, tem que ser o mais rápido possível, né? Sim, no que diz respeito ao AVC isquêmico, a gente tem uma janela variável entre 24 horas. As primeiras 4 horas e meia são essenciais que o paciente chegue ao pronto-socorro. Porém, algo pode ser feito nas primeiras 24. O acidente vascular cerebral hemorrágico depende muito da causa, mas quanto mais cedo chegar ao hospital, também melhor é o atendimento e melhor a evolução e melhor a reabilitação desse paciente. Doutor, para a gente finalizar, passa as dicas para quem está assistindo a gente aqui no Front Talk, como se prevenir de um AVC. Se prevenir de AVC é uma coisa muito importante e muito fácil. Tudo aquilo que nos aproxima do nosso estado de saúde, Carol, como a prática de atividade física regular, uma alimentação saudável, balanceada em gorduras, proteínas, em carboidrato, um sono regular, uma saúde mental estável, relações interpessoais positivas. Somando tudo isso, cuidado com as doenças crônicas, né? Tratar sua pressão alta, tratar sua diabetes e, logicamente, evitar hábitos nocivos. Acho que no século XXI a gente fumar é quase proibitivo, né? Nossos pais, numa geração anterior, faziam isso, mas hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é quase um absurdo. Então, não realizar essas práticas nocivas e cuidar da sua saúde é a melhor receita, mais fácil e mais barata para evitar um acidente vascular cerebral. Obrigada, doutor Antônio de Matos, pela sua participação aqui com a gente no Front Talk. Espero que você aí de casa tenha gostado desse bate-papo. Se gostou, já sabe, deixa o teu like, compartilha e comenta esse vídeo. Até o próximo Front Talk. Valeu!